Agora a gente fala de uma conta que tem pesado no orçamento de muitas pessoas, o custo com a moradia. O índice que serve para o reajuste dos aluguéis chegou a 30% em um ano. Vamos então aqui chamar a Thea Morel para falar sobre esse índice altíssimo. É hora de sentar para negociar, Thea Morel. É possível aí uma conversa para que fique bom para ambas as partes aí, entre inquilinos e proprietários? Sem dúvida, Adriana, é hora sim de sentar e negociar. Proprietários e inquilinos, aquelas pessoas que pagam aluguel, precisam realmente chegar aí no consenso em relação ao reajuste que está previsto para acontecer agora em 2021. Só para explicar rapidamente para vocês, os aluguéis, em geral, eles são reajustados levando em consideração o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Os aluguéis, de acordo com o IGPM, foram reajustados em até 28%, em cerca de 28% nos últimos 12 meses. Esse índice está muito maior do que o IPCA, que baliza ali a inflação. O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele ficou em torno de 5% ao longo dos últimos 12 meses. Então, com essa diferença entre a inflação, ninguém teve aumento de salário, muita gente perdeu até o emprego, e o IGPM, que deveria reajustar os aluguéis agora, é necessário sentar inquilinos e proprietários para fazer uma negociação. E aí o Ceará no Ar ouviu um especialista em direito tributário, Herbert Souza, que deu alguns esclarecimentos para a gente. A primeira pergunta que ele respondeu é: esse inquilino, essa pessoa deve realmente negociar? É hora ali de, se ele desistir do contrato, receber, quem sabe, o calção de volta? Vamos ver. Se o inquilino decide rescindir o contrato de locação antes do prazo, a lei prevê que é possível sim ele exercer o direito da desocupação antecipada. No entanto, se ele desocupa antecipadamente, existirá uma multa, tá? E essa multa é proporcional ao período do não cumprido do contrato, tá? E aí, acerca da caução, a caução é uma garantia. A rigor, o inquilino ele tem direito a receber a caução de volta ao final do contrato ou a qualquer momento da rescisão, desde que ele esteja absolutamente quite com todas as obrigações. Então, se existe uma multa e ele tem uma caução a receber, a solução que é muito viável de ser utilizada é descontar, sim, a multa da caução, assim como todos os demais encargos que ainda estejam abertos, para poder o saldo, sim, ser devolvido. Uma outra dúvida também muito comum, é se existem regras específicas desde a pandemia que protejam de alguma maneira os inquilinos. A gente sabe que muita gente perdeu o emprego, não tem como necessariamente arcar com todas as suas despesas. E aí, tem alguma regra, alguma dica aí para esses inquilinos? Vamos ver. A legislação que rege a relação de locação é a conhecida Lei do Inquilinato, Lei 8245 de 91. Então, esta é a lei que regulamenta as relações de locação e os demais itens, os demais pactos são aqueles que vão escritos no contrato de locação, tá? Não existe uma legislação que proteja ou que faça uma previsão específica para locação no caso de desemprego, no caso de pandemia, no caso de adoecimento. Não vai existir uma legislação específica que traga uma proteção específica acerca disso, tá? Na lei de locações tem uma previsão no caso de uma transferência por emprego, a multa por desocupação neste caso não seria devida, mas os demais encargos serão devidos sim, tá? É claro que essa discussão acerca das locações e do cenário atual sempre vem à tona, e aquele que entende que há sim um direito dele que deve ser apreciado, ou que ele entende que existe um direito que deve ser considerado, a justiça de fato está aí para fazer as devidas ponderações e apreciações no caso concreto. O Ceará no Ar perguntou também se essa negociação entre proprietários e inquilinos precisa ser registrada, documentada ou se pode acontecer verbalmente.
A boa prática recomenda que qualquer pactuação nova, qualquer negociação, qualquer nova condição que esteja sendo estabelecida pelas partes em uma locação, seja sim oficializada, colocada em instrumento de aditivo e assinada. Tá? A melhor prática recomenda isso. Claro que às vezes a velocidade da vida faz com que uma conversa de e-mail fique registrada como sendo ali aquele pacto, né? Uma confirmação por e-mail, mas é claro que não é a melhor técnica. Tá? A melhor técnica é que isso seja devidamente assinado, seja devidamente obedecido, sejam obedecidos todos os critérios, todos os rigores para o instrumento, porque se em determinado momento aquele novo acordo, aquela nova pactuação precisar ser discutida no judiciário, nós vamos ter os devidos instrumentos para serem juntados aos processos, para serem apresentados para a deliberação do magistrado. E a última pergunta que nós fizemos ao Herbert Souza é se o proprietário também pode aí realmente rescindir com esse contrato ou pedir novas regras dentro dessa negociação. No caso de necessidade de negociação do valor do aluguel por parte de qualquer uma das partes, principalmente dos inquilinos, talvez numa situação mais delicada, não conseguindo um entendimento com o proprietário, enfim, a situação é bem delineada, pelo menos ao nosso ver, tá? Ou desocupa o imóvel, já que não existe aí condição de cumprir o contrato, então antes de entrar em situação de inadimplência, o ideal é descumprir, rescindir o contrato, né? Se por acaso não consegue uma negociação. Se ele acha que a situação dele é uma situação que merece sim guarida, ele pode, claro, recorrer ao judiciário. O judiciário está aí para apreciar qualquer afronta ao direito. A situação particular envolvendo a pandemia precisa ser tratada com muita prudência, com muito zelo, né? É uma situação absolutamente inusitada no mundo todo. Uma situação certamente atípica, né? Por isso que a gente resolveu tirar essa dúvida aí com um especialista em direito imobiliário. Então, se você é inquilino ou se você é proprietário, saiba que, apesar dos contratos terem esse reajuste previsto, que pode atingir até 30%, né, de acordo com o IGPM, o ideal mesmo é sentar, conversar e ver como é que está a situação de todo mundo, porque, afinal de contas, para aquele proprietário, aquela renda ali do inquilino, querendo ou não, também vai fazer diferença. Adriana, Alexandre. Theo, o que tem que pesar também nessa hora é o bom senso, né, de ambas as partes, porque infelizmente a gente vê aí nessa lei que favorece muito mais os proprietários do que os inquilinos. E aí, nesse momento, as pessoas com dificuldade têm que rescindir antes de ficar inadimplente, mas aí vai morar aonde, não é? Muitos trabalhadores sem ter salário, sem ter como garantir essa renda por conta da pandemia, para não ficar inadimplente com o aluguel que está pagando, vai rescindir o contrato. Vai para onde, né? Então, nesse momento, cabe sim uma conversa. Claro que o direito é uma coisa, a justiça é outra, mas o bom senso está aí para ajudar as pessoas nesse momento. Muito obrigada, Té, pelas informações. Agora, chegou a hora de ficar muito bem